Estamos de volta hoje falando sobre realização de metas e conversando com o especialista no assunto, Plínio de Souza. E já tem aqui algumas mensagens. Eu vou ler primeiro da Cíntia Antesana de Guarulhos, São Paulo. Ela diz assim: oi Rosana, eu adoro você e também seu programa, mas infelizmente não posso assistir ao vivo. Então sempre que posso assisto o acervo. Concordo quando escreve que é na dor e no sofrimento que residem as maiores e melhores possibilidades de evolução. Nós sabemos disso. Beijos e muito sucesso. Ela fala dessa frase que foi um artigo que eu disparei a semana retrasada no programa anterior. E legal, a Cíntia está aqui falando de uma opção de quem não pode assistir o programa ao vivo, depois ele é reprisado durante a semana seguinte e depois também fica no acervo. Então é só na página da Clique TV você clicar no logo do programa Cá Entre Nós e você tem todos os programas que já foram apresentados. E aí, se perdeu, se não deu tempo de ver, tá no trabalho, é só clicar lá e participar. Pode até mandar sua pergunta, dependendo do tema do programa seguinte, a gente lê, tá bom? Cíntia, obrigada pela sua participação, um grande beijo. E a Adriana de São Bernardo do Campo, que está participando hoje aqui com o Plínio, e diz assim: estou passando exatamente por isso. Ou seja, ela está meio perdida no que ela quer e como conseguir realizar aquilo que ela quer. Me anulei muito em meu casamento e passei a trabalhar com meu marido depois que fui desligada da empresa. Voltei a fazer terapia há um mês e está me ajudando muito. Tenho muitas metas: emagrecer, voltar a trabalhar e retomar minha autoestima, mas não sei por onde começo. Me ajude. Adriana, muito obrigada pela sua participação. Em primeiro lugar, parabéns por ter buscado ajuda, por estar com essa vontade tão grande de realizar as suas metas. E você já tem algumas, né? Então vamos perguntar aqui para o Plínio por onde você começa. E aí, Plínio? Bem, Rosana, pelo que ela disse, parece que ela tem que começar justamente trabalhando essa relação com o marido, né? Uhum. Parece até que ela já está até fazendo isso. Porque se ela disse que se anulou muito no casamento e que a autoestima dela não está bem e que profissionalmente também ela não está bem, talvez isso já seja reflexo também da anulação dentro do casamento. Então talvez ela precisa identificar o que nela, o que ela mesma contribuiu para essa anulação. Porque para a gente mudar, a primeira coisa é se colocar no lado causa. Numa relação, aí eu digo isso para ela, qual é o nome dela? Adriana. Numa relação, Adriana, é muito importante saber o que a gente está fazendo que está gerando o comportamento do outro ou que está alimentando o comportamento do outro. Só assim a gente tem chance de mudar, quando a gente se coloca no lado causa, ou seja, você é a causa. E talvez você diga: mas eu não fiz nada, quem faz isso é ele. Aí eu vou perguntar: e não fazendo nada, o quanto é que você contribui para a existência do problema? Então, para que a gente mude numa relação, eu preciso investigar o que eu posso mudar em mim. E aí, a partir daí, qual a minha meta, como eu gostaria de ser, me colocar na minha relação com meu marido, que talvez possa trazer uma resposta diferente dele, uma resposta mais saudável para comigo. E a partir daí, provavelmente, você iria, então, naturalmente ter uma melhora na sua autoestima e possivelmente poder ousar na sua área profissional, que talvez, enfim, esteja sendo afetada pela questão do relacionamento. Então, é claro que para qualquer mudança, né, Rosana, é preciso investigar mais a fundo exatamente a situação atual da pessoa, exatamente onde ela quer chegar. A partir daí, a gente faria também um levantamento de cada uma das metas. Como é que você quer ficar profissionalmente? Como é que seria um futuro profissional desejável, confortável, agradável para você? Qual que seria o seu goal na sua área profissional? Então, construir isso é muito importante. E algumas pessoas vão dizer: poxa, eu não sei, Plínio. Eu acho que a maioria das pessoas diria isso, porque é interessante. Quando a gente começa a esmiuçar esse tema, a gente percebe o quanto muitas vezes a gente tem desejos e não tem o detalhamento desses desejos. A gente diz simplesmente: eu quero viajar, e muitas vezes não sabe para onde, por quanto tempo, quanto dinheiro pode gastar, em quanto tempo você pretende fazer, né? A gente não tem esses detalhes. E aí você começa a trazer essas questões e de repente a pessoa vai se perguntar: ela diz, eu quero emagrecer, quer emagrecer quanto? Em quanto tempo? E recursos, né? E aí começa... E é muito importante saber, com essa visão de futuro, ou seja, no caso de emagrecer, por exemplo, como é que ela quer ficar e qual vai ser o resultado. Ela já se imaginar lá, qual vai ser o resultado. Quando eu estiver magra assim, o que isso vai me trazer de bom e o que isso pode me trazer de ruim? No que interfere essa mudança para mim e para as pessoas que convivem comigo?
Tem muita gente que se sabota numa mudança porque às vezes a mudança faz mal a alguém. Sim. Por exemplo, pode fazer um marido mais ciumento. Sim. E aí Só um exemplo. Melhor, um exemplo, que não necessariamente a gente está falando do seu marido, Adriana, mas não, é uma questão... Pode me fazer mais desejada e eu não sei lidar. Me fazer. Estou dando um exemplo no caso de uma mulher. Pode fazer uma mulher ela mais desejada, e algumas mulheres têm medo disso. Se sentem seguras de serem muito desejadas pelos homens. Então, às vezes a pessoa se sabota. Sim. Até isso é muito interessante, porque realmente às vezes a gente fica pensando, pô, mas eu faço de tudo para emagrecer, tô super bem, tô caminhando, mas um dia eu tenho um ataque como uma caixa de chocolate. Bom, então pensar o que motivou esse ataque, né? O que tem por trás, qual é o sentimento que vem, que você se sabota e termina estragando todo o seu planejamento. E o interessante é você trabalhar essa sabotagem de maneira breve. Porque a sabotagem, ela tem estrutura, ela está atendendo alguma necessidade. Essa necessidade precisa ser atendida, precisa ser trabalhada, tratada. E precisa ser atendida com uma nova estratégia, que não aquela disfuncional. Né? Certo. Eu acho interessante que na PNL tem uma assertiva que diz assim, se você continuar tendo as mesmas atitudes, você nunca... troquei, assim, se você quer ter novos resultados, você tem que ter novas atitudes, né? Se continuar com as mesmas, vai ter os mesmos resultados de sempre. Se você não tiver sonho, você vai ficar aqui. Se você não sabe onde você quer chegar, por exemplo, financeiramente, você vai ficar pagando contas. Então, as suas metas vão ser pagar as contas do mês. Então, eu fico pensando nisso. Sim. Se você não tem um sonho, olha, eu quero chegar, eu quero ter 1 milhão aplicado, investido no futuro, daqui a 20 anos ou 15 anos, enfim, que é possível. Né? Basta constância, planejamento, aprendizado, você aprender como o seu dinheiro pode trabalhar para você. Sim. E disciplina. Né? É verdade, são várias ferramentas internas. Quem assistiu o programa anterior, não da semana passada, da retrasada, eu falei sobre autoestima e depois eu apliquei um teste que a gente fez junto para quem estava assistindo, com 10 ferramentas internas que a gente tem, onde você pontuava de 0 a 10 quanto você achava que estava nessa ferramenta. Eu sugiro, porque tem tudo a ver com esse tema, que você assista ao programa anterior e reflita sobre cada uma dessas ferramentas e como você está. Porque ali tem autorreconhecimento, tem autoimagem, tem disciplina, tem gratidão, enfim, tem uma série de ferramentas que eu acho que contribui significativamente para a realização de metas. Porque a gente está falando aqui do caso da Adriana, e aí a gente começa a perceber que, primeiro, tem que descobrir o que ela quer realizar agora, que é imediato, que é primordial na vida dela, e depois ir se organizando. E muitas vezes a pessoa pode colocar isso no papel, não é, Plínio? Importante. Pode até falar melhor. Vou falar melhor de algumas etapas. Primeira coisa é saber onde você quer chegar. Se você tem um sonho. Se você tem dúvidas, que a gente estava falando disso agora há pouco, é importante você trabalhar, ter como meta, inicialmente, definir. Então, sua meta é definir. Então, você precisa pesquisar entre as variáveis possíveis. Então, o que faz com que um adolescente, em época de escolher uma profissão, fique em crise? Porque ele não tem ideia do que é aquela profissão. Ele ainda não tem ideia do que um advogado tem que fazer, qual a possibilidade de ganho de um advogado, que tipo de ambiente ele vai precisar conviver, com que tipo de pessoas ele vai se relacionar. E às vezes ele tem uma ideia só. Um advogado tem várias frentes de ação, às vezes ele tem uma ideia. Então, como é que ele vai escolher entre direito, engenharia e jornalismo, se ele não sabe muito bem o que é isso? Fundamental é o quê? Pesquisar, conversar com gente da área, ir nas faculdades, procurar informação com alunos, com professores, pegar material, fazer todas as perguntas possíveis de como é a profissão, como é para entrar, como é o estudo, como é posteriormente, ambiente, pessoas, finanças, aonde isso pode levar mais adiante ainda. Quando a pessoa tem informação, então, aí ela pode filtrar, os valores podem filtrar, comparar esse caminho com esse, com aquele, e falar, puxa, é óbvio que é esse. Mas se a pessoa não tem ainda, ela fica perdida, sem possibilidade. Então, a primeira coisa, perguntar lá para dentro de você quais seriam as possibilidades. Porque às vezes a gente se boicota achando, isso não é possível para mim. Tudo é possível para o ser humano. Exatamente. Um sonho tem um poder, é o poder mais poderoso, é o poder do sonho. Então, se permita inicialmente sonhar possibilidades, e aí coloque no papel as possibilidades,
e vai investigar essas possibilidades. Pesquise na internet, pesquise pessoas que já trabalham com isso ou que já trabalharam com isso, material, livros, vá numa universidade conversar, vá. E essa dica que você está dando é muito interessante, Plínio, porque se a gente pensar bem, ela vale para qualquer área, né? Você está falando da área profissional, mas eu fiquei pensando aqui, por exemplo, uma mulher que não se acha bonita e que a meta dela é ser bonita. Sim. Então, em primeiro lugar, a pergunta seria, né, o que é bonito para você? E a partir daí, por exemplo, começar a cortar, fazer recortes de revistas de mulheres que para essa mulher são bonitas, como elas se vestem, como elas falam, como elas se expressam, o que elas fazem, enfim, um conjunto que, no final das contas, igual a mulher bonita. E a partir daí ela começa a aprender as possibilidades de como se tornar uma mulher bonita, não é isso? Achei interessante o seu exemplo. Poderia, por exemplo, pegar vários estilos de mulheres bonitas. Exatamente. Já que ela não sabe muito bem qual seria esse estilo, então ela pesquisa vários estilos e aí ela começa a sentir dentro dela, ela se imagina com aquele estilo nos ambientes que ela frequenta e ela começa então a ter... Os seus valores vão filtrar e vão mostrar para ela qual o estilo mais adequado para ela. Então, e o interessante é que ela poderia dizer assim, mas aí não sou eu estou copiando a imagem de alguém. Não, isso não é verdade, porque como você falou, pegar vários estilos diferentes. Então eu pego, por exemplo, a foto de uma atriz que eu acho bonita, e aí eu digo assim, olha, eu acho que ela é linda, mas eu não gosto da unha comprida e vermelha que ela sempre usa. Ok, você não vai ter unha comprida e vermelha, você vai ter a sua unha bonita. E aí vai pegando de cada uma o melhor que cada um tem, e que eu acho que corresponde muito com uma ideia que eu carrego sempre, que é toda pessoa que você conhece, toda pessoa que você vê é um mestre na sua vida, porque você tem alguma coisa a aprender com essa pessoa, né? Sim. Seja algo que você queira ter igual a ela ou algo que você não queira ter igual a ela, mas sempre tem algo para aprender em todas as áreas da vida, não é isso? E se você está perdido, você pode pegar alguém como referência, claro. Você não vai precisar ficar preso naquele modelo. A partir dali você improvisa, a partir dali você descobre. A gente nunca sabe quais portas podem se abrir a partir da próxima sala. Exatamente. Então é importante a gente chegar lá, mesmo na área profissional, uma pessoa, se você for começar a procurar as possibilidades profissionais, você vai ter que se encaixar numa que já existe. E aí lá dentro você vai conhecer o mercado e vai descobrir novas possibilidades de atuação, que às vezes são diferentes das tradicionais. Por exemplo, eu tenho formação em psicologia, mas trabalho com coaching. Coaching não é ensinado dentro da faculdade de psicologia. Sim. Mas se eu não tivesse caminhado por ali, encontrado pessoas, me interessado, dentro do meio eu não teria chegado onde estou. Com certeza. Cada passo leva a um caminho, que muitas vezes a gente não sabe exatamente onde vai chegar. Mas se você tem um direcionamento, se você tem metas, tem planejamento, tudo vai se desenrolando no sentido de alcançar o que você deseja, né? Muito importante ter essa meta. Então, escolhida a meta, depois de avaliar com seus valores as várias possibilidades, pesquisar, escolheu, comece a sonhar com isso. Se imagine no futuro, vivenciando isso, com sonhos coloridos. Se sinta como se você já tivesse conseguido. Sinta o cheiro, o som. A nossa realidade cognitiva interna, ela é muito poderosa. Tanto que se você imaginar comer uma comida gostosa, você vai salivar. Exatamente. A sua mente começa a produzir, a te ajudar a produzir essa realidade. Né? Quem assistiu aquele filme O Segredo, né, ele trata muito disso. Então, a gente vai começar a ouvir mais sobre o assunto. A gente vai começar a enxergar mais sobre aquilo. Sabe quando você está querendo comprar um carro? Sim. E aí alguém te fala de uma marca que antes você nunca dava bola, e agora você não para mais de ver aquele carro que você nunca via antes. É isso. Por quê? Porque agora é uma meta. O seu passou no campo de visão, o seu inconsciente capta e chama a sua atenção. Passou lá, você está dirigindo, passou ali no canto, chama a sua atenção. Quando você está querendo algo também, se você não ouve mais sobre aquilo, Sim. De repente um amigo vem falar, nossa, quanta sincronicidade. Né? Você que acabou de vir lá do processo Hoffman, a gente sai de lá vivenciando tanta sincronicidade. Né? Nossa, completamente. Parece que o mundo fica tão mais fácil, você não entende muito bem o que está acontecendo. O que mudou, né? Você sai do processo assim, nossa, o mundo está diferente. E na verdade é você que está diferente. Você que está diferente, está organizada. Né? Exatamente. E olhar o mundo de um jeito diferente faz toda a diferença, né? Total. É incrível. Olha, gente, a gente vai de novo para um rápido intervalo, mas eu vou...